Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos abençoados. Mais uma vez, pastor Dalmo aqui, trazendo a palavra que Deus nos deu, para que possamos assim estar expressando um pouco, do amor de Deus, do ensinamento e da correção. Amém? E deixando bem claro que sempre o primeiro a ser corrigido é o pregador, viu? Fique em paz. Eu aqui, a minha fatia, quando eu estou meditando nas escrituras, eu já pego a minha fatia, sei em que eu tenho que melhorar. Aí eu me esforço, eu vou pedir a Deus para que eu tenho que melhorar. É isso. Amém? E aqui, como sempre, eu não falo só para crente, para cristão. Eu falo para todos os conceitos religiosos, independente de você ser evangélico, católico, espírita, do candomblé, você pode ser o que for. Eu falo aqui para todos os conceitos religiosos. Eu não prego e não ministro placas de igreja, nem religião. Eu sirvo um Deus vivo, Jesus Cristo, eu, Jesus e a Bíblia, que se encontra aqui. Amém, irmãos? Agora, eu quero dizer para aqueles que não crêem no Senhor Jesus Cristo. Ele existe e Ele salva, cura e liberta. E Ele tem muita vontade que você abra a porta para Ele entrar e fazer morada. Amém? A palavra se encontra aqui no livro de aos Colossenses 3, o versículo 19. Palavra aqui, né? Versículo 19. Aonde nos diz da seguinte forma: vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não irriteis contra elas. Aleluia. Irmãos, esta palavra que se encontra em Colossenses 3, verso 19, vossos maridos, amai vossas mulheres e não irriteis contra elas, é uma palavra que Deus deu aqui para a gente estar buscando e vendo, né? Que eu tenho observado que tem duas coisas que está diante de muitas situações, e muitas, mas eu cito duas situações que cada dia que passa a gente está vendo a destruição. Os relacionamentos e as drogas, os nossos jovens se perdendo, né? Se fala sempre que era para os filhos enterrar os pais hoje estão enterrando os filhos, sepultando os filhos. E isso dói muito, né? Por conta desse mundo absurdo das drogas, enfim. Mas a palavra aqui hoje está voltada para os homens, né? Porque quando Deus fala assim, vós, maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Você ama a sua mulher? Como está você com o amor seu para a sua esposa? Você, homem, como está a sua educação para tratar a sua esposa, para que ela não precisasse se irritar? Ou nesse momento você está ouvindo e falando assim, mas eu sou o cabeça da casa, quem manda aqui sou eu. Você não manda nada. Deus te delegou ordenância, mas com a cabeça pensante. Como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é um cabeça pensante. E nós homens temos que seguir a Cristo, ser um cabeça pensante. E eu vejo muita destruição nos lares por nada. Por falta de um diálogo, por falta de uma orientação, por falta de um silêncio. Esperar tudo se acalmar para depois conversar. Irmãos, às vezes quando a gente está meditando nas escrituras, a gente vê aqui na Bíblia, falando dos heróis da fé, né? Dos feitos de muitos. Eu gosto muito de escrever, estou aqui fazendo aqui uma junção desse versículo,
né? Voltado mais para os homens aí, a classe masculina aí, né? Que deixa esse machismo tomar conta dele, sabe? Que isso é impregnado no homem desde a antiguidade e que não leva a lugar nenhum. Mas assim, irmãos, quando buscamos alguns referenciais de marido na Bíblia, geralmente pulamos aqueles que cometeram grandes erros e buscamos apenas os aspectos positivos de homens que servem de exemplos positivos. É verdade. A gente deixa e busca só os homens que realmente aqueles que cometeram os grandes erros, a gente deixa e vai buscar apenas os aspectos positivos de homens que simplesmente têm aspectos positivos. Porém, é importante nós dizermos aqui, irmãos, no entanto, lendo aqui as Escrituras, com o cuidado, que a gente tem que ter esse cuidado para examinar as Escrituras, com o cuidado de examinar, podemos aqui aprender muito com homens que fracassaram, em seus papéis de maridos. Podemos aprender, sim. Podemos aprender muito com homens que fracassaram com seus papéis de maridos. E alguns deles até que foram grandes homens. Alguns deles até que foram grandes homens de Deus, mas falharam com sua esposa, sua família. Falharam com sua esposa, com sua família. Poderiam ter alcançado grandes conquistas para seu lar, mas caíram, perdendo um futuro ainda mais abençoado. São homens que caíram, poderia ter grandes feitos para a sua família, para o seu lar, mas caíram, né? Felizmente caíram, perdendo assim um futuro ainda mais abençoado, né? E quando analisamos os pontos negativos dos personagens bíblicos, podemos ver, né? Citar alguns deles, por exemplo, eu falo aqui da história de Sansão, do rei Davi, né? do rei Acabe, e assim sucessivamente, homens que poderiam ter, né, só algo positivo, mas fracassaram como maridos. Vamos ver aqui, por exemplo, irmãos, quando analisamos os pontos negativos dos personagens bíblicos, podemos ver o que fizeram de errado e quais foram os pecados e as consequências de suas atitudes. Quais foram o pecado e as consequências de suas atitudes. Porque o pecado, no momento que você está pecando, ele é doce como mel. Depois que passa, amarga como fel. Eis a questão. Então vejamos que eles, né, os seus pecados e as consequências de suas atitudes, isso é muito importante para nós cristãos. Eu escrevi aqui deixando bem claro que isso é muito importante para nós cristãos. Nós que servimos a Deus. Isso é muito importante para nós cristãos que desejamos oferecer o melhor para a nossa família, sem precisar passar pelos mesmos erros de outras pessoas. Cuidado. Às vezes a gente observa o erro de outras pessoas e já dá para a gente curar a gente, falar ali eu não posso, porque eu vou errar também, não posso. Né? Agora, eu quero ver aqui desses homens, citam aqui esses homens que erraram em seu papel no lar e trouxeram consequências desastrosas. Consequências desastrosas. A Bíblia nos traz a complexidade
a complexidade de todas as narrativas, justamente para que possamos entender o que nossas lutas não são únicas. Que nós possamos entender que nossas lutas não são únicas, irmãos. São batalhas já enfrentadas por outras pessoas. Você pensa que a sua luta é só você, é única? Não. Sua luta é batalhas já enfrentadas por outras pessoas. Aleluia, amém? Veja bem, todos os pontos negativos são apontados na Bíblia. Todos os pontos negativos são apontados na Bíblia. Para que vejamos que nenhum homem, nem Davi, nem Moisés, nem Paulo, por exemplo, estavam livres de falhar. Nenhum deles estavam livres de falhar. Amém? O nosso primeiro exemplo aqui negativo de marido na Bíblia é o de Davi. Geralmente, quando a gente fala assim, aí todo mundo já tem que ir logo naquela história de Davi, né? Com Batseba. Sim, e se encontra em 2 Samuel, capítulo 11, né? Já fala logo, pensa logo. Mas Davi, não só foi isso, não. Davi teve vários erros também, tá? Pecados. Mas geralmente essa foi a que ficou, o marco que ficou como um líder de família, como chefe de família, como pai de família, e que poderia ter sido melhor e que fracassou como pai de família. Nós poderíamos aqui listar aqui inúmeros aspectos positivos de Davi. Davi, inúmeros aspectos, é tanto que é considerado segundo o coração de Jesus, mas ele não foi infalível, e ninguém é infalível, Ele não foi infalível e ninguém é infalível, aleluia. Pecou no âmbito familiar. Davi pecou no âmbito familiar. Ao se relacionar com a mulher de Urias. Ao ler 2 Samuel, está lá em 2 Samuel, capítulo 11, ao ler 2 Samuel capítulo 11, nós percebemos, no entanto, inúmeros pecados e falhas cometidas por Davi. É só ler, meditar, nós vamos encontrar. E uma das falhas, vamos ver aqui essas falhas, né, cometidas por Davi, além do adultério que ele cometeu, mas eu quero deixar bem claro aqui para a igreja, para os abençoados, que quando se fala em cair, de fracasso, só vem na mente humana adultério. Cair não é só adulterar, viu? Cair é você que fala mal do seu irmão na igreja. Cair é você que fica traçando. Isso está lá em Apocalipse, traçando fuxico, picuinhas, julgando. Isso é trair, isso é cair. Mas a mente humana, como ela é carbonizada, cauterizada, então fala só do adultério. Mas não tem pecadinho e pecadão não, viu? É tudo pecado. Hoje eu falei para uma benção. Falei, para de estar falando de vida alheia. Que cada um resolva-se com Deus. Só faz orar. Esqueça a vida dos outros. Nós temos que ter isso, irmão. Frear a nossa língua. Tiago 4 já nos fala. Para nós pôr freio em nossa língua. Então, vejamos. Davi, né? Além do adultério, ele forçou a morte de Urias. Se nós aprofundarmos mais ainda na história, pelo fato de Davi não ter ido, olha só, que a gente aqui busca, aqui em 2 Samuel, pelo fato de Davi não ter ido, olha só, pelo fato de Davi não ter ido
para a batalha, já aponta um certo desleixo do rei. Aponta um certo desleixo do rei. Porque, pelo que eu saiba, ele teria que ser o linha de frente, né? Davi teria que ser o linha de frente. Só por ele não ter ido, já tem uma falha aí. Já teve uma queda. Né? E ali é que começou toda a tragédia. Ele não foi para a batalha, mas ele não sabia. O que nós temos que entender é que ele ainda não tinha visto aquela mulher Batseba. Ele não imaginava. Ele estava lá. E depois saiu e viu aquela mulher. Que às vezes pode estar pensando assim, igreja. Não, Davi não foi para a batalha porque ele já estava de olho em Batseba. Não, ele não estava de olho em Batseba. Hipótese alguma. A Bíblia não fala. Aconteceu. Mas aqui teve uma falha dele, um desleixo, já começou aí. Ele teria que ser linha de frente, ir para a luta, para a batalha. Mas o que acontece? Ainda lemos como Urias foi e ainda aqui no caso, deveria ir ao... Olha só, ele poderia ter ido à batalha. Já aponta um certo desleixo do rei. Ele deveria ir ao campo de batalha. Davi, se ele tivesse ido àquele campo de batalha, talvez não teria, essa história não estaria aqui na Bíblia, com Batseba, né? Porém, aí é só Deus, porque Deus é quem escreveu, é quem coloca aqui. Então Deus, tudo, Ele sabe o porquê. E a história fica aqui para que nós realmente venhamos aprender com essa história. Mas veja, meu Deus, como é forte, né? Então Davi já teve esse desleixo. Ele não deveria ir ao campo de batalha. Ainda lemos assim, como Urias foi um homem de honra. Urias foi um homem de honra. E não aceitou ir para sua casa enquanto seus companheiros lutavam por Israel. Porque Davi depois pede para Urias, né? Mas Urias, um homem de honra. Mas Davi aí agora, quando já tinha acontecido, Davi estava com a maior vontade de transferir para que Urias viesse a coabitar com a sua mulher e achar que engravidou a mulher. Isso acontece nos dias atuais. Viu? Já vi casos assim. Já vi casos assim. E aí? Mas Urias, e tudo para a honra e a glória de Deus, homem guerreiro, homem de sensibilidade, guerreiro, bravo e sensível ao mesmo tempo, ele não achava que era certo abandonar e deixar os seus companheiros e ir para casa. Ele não ia deixar os seus companheiros, né, e lutar sozinho por Israel. E Davi planejou que Urias fosse dormir em casa, para parecer que o filho de Batseba fosse dele, tá vendo? Aí Davi já planejou para Urias ir dormir em casa, para parecer que o filho de Batseba fosse dele. Aí já começa toda a tragédia, sabe, irmão? Porque a mentira, se você aprofundar na Bíblia, que está escrito em Apocalipse, dos feiticeiros, dos idólatras e mentirosos e tudo, mas se você buscar dentro da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, pelo menos para mim, cada um pode ter seu conceito. A pior situação para mim da Bíblia é o mentiroso. A mentira, ela arquiteta tudo. E tem uma coisa, alguém julga, alguém mente, faz uma mentira, até aquela mentira ser desfeita, já causou muitas tragédias em família. Por isso que nós temos que ter cuidado. Cuidado com o que você ouve, para depois você querer apurar. Muito cuidado. Mas se você tem um Deus vivo com você, Ele não te deixa nem confundido e nem enganado. Ele vai te mostrar e te revelar.
Ele vai te mostrar e te revelar tudo. Nada ficará coberto. Nada ficará coberto. Está escrito na palavra. Até os mortos vão sair para que seja revelado tudo. E a mentira eu abomino. Deus abomina, eu odeio. Deus é mais suave para expressar. Mentiroso, mentirosa. Isso é ridículo. Acaba com famílias. E ainda tem uns abençoados que crer. Primeiro você tem que parar, respirar fundo, orar a Deus, respirar fundo. E fique em paz. Que aí vai vir assim, ó, nas tuas mãos, ó. Vai vir nas tuas mãos, toma posse. Ora a Deus, que vai vir assim nas tuas mãos. Ei, tá nervoso, tá nervosa? Não fale nada no nervoso não, tá? Fique em paz. Mas crê no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e agora Deus seu, Deus meu. Amém? E o que acontece, irmãos? Diante de tudo isso, né? Então Davi, ele planejou que Urias fosse dormir em casa para parecer que o filho de Batseba fosse dele. Agora a questão é que Davi pecou e tentou esconder seu erro. Que erro foi? O adultério. Pecou e tentou esconder seu erro, o adultério. Ele arquitetou. Meu Deus, isso é muito forte. Eu uso muito essa expressão. Eu uso muito. Ele arquitetou para que tudo parecesse bem. É assim, geralmente quem provoca toda essa confusão aí vai tentando arquitetar para ver se ameniza, que tudo fica bem. Nada vai ficar escondido. Você aí que está devendo, procure jeito de se renunciar e pedir perdão e botar a cara no pó com Deus. E se você realmente tiver humildade, vai pedir perdão, viu? A tua esposa. Aqui hoje é mais voltado para os homens, porque está aqui no 19. Vossos maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Porque tem deles que ainda, além de estar errado, a mulher não pode falar nada. Tem deles... Eu sou de uma época que eu cresci ouvindo ele, cala a boca. Isso dói na alma. Você não é nada, homem. Nós somos pó, sopro de vida. Agora tem um Deus que cobra de cada um de nós. Aí você está errando, aí a sua esposa, muitas vezes a esposa ainda é daquelas edificadoras, né? Que é do diálogo, e que está pronto para te perdoar, mas você não quer saber. Sil, aqui quem manda sou eu. Você manda aonde? Com essa ignorância. Você acha que Deus está satisfeito você mandar com essa ignorância? Não foi assim que Jesus mandou, que nós mandássemos, que nós fôssemos o cabeça da casa. Não foi dessa forma. Até onde eu vejo nas escrituras, não foi assim que Deus me ordenou para ser o cabeça da casa. Ele me ordenou para mim ser um cabeça pensante. Aleluia? Então veja bem, a questão é que Davi pecou e tentou esconder o seu erro, o adultério. Ele arquitetou para que tudo parecesse bem. Mas nada. O erro, a mentira, só dura enquanto a verdade não chega. Sabemos que muitos maridos caem no mesmo erro. Quando pecam, tentam justificar. É o que eu falo. Quando pecam, tentam justificar ou esconder o seu erro. Quantos não estão pecando? E aí tenta justificar ou esconder o seu erro. Tentar justificar só não vale nada. Esconder o seu erro, pior ainda. Agora vai valer muito é você pedir perdão. Em primeiro lugar, ao Deus vivo. Bota a cara no pó, vai pagar o preço.
e chega para tua esposa, prepara ela, porque se você é um cara cabeça dentro de casa e foi uma queda que você teve, automaticamente ela vai estar preparada, porque ela sabe o homem que ela tem, que é um homem sábio, cabeça, inteligente, é um homem orientador, é um servo de Deus, e aconteceu uma queda dessa. Aí quando você chegar para pedir esse perdão, ela vai estar pronta para liberar o perdão. Sabe por quê? Porque você sempre deu bons testemunhos. Agora, do jeito que está aí, que eu estou vendo aí, homens de Deus, eu não estou falando do mundo, porque eu não falo do mundo. Eu preciso ir lá no mundo para tentar buscar os de lá para cá. Eu falo de homens de Deus que estão pecando e mais pecando, pecando e mais pecando. Sim, vai prestar conta com Deus, tudo bem. Mas não justifica nada, não deixou de ser um exemplo dentro de casa. E não podemos ser assim. Nós temos que ser exemplo, temos que dar bons testemunhos. Quando eu pergunto, eu pergunto sempre, quando foi você disse para sua esposa que você ama ela? Aí tem uma pessoa que fala, eu falo para minha esposa que eu amo ela, sim. Mas eu tenho que ver como é que você fala, né? Falar só assim, eu amo você, às vezes você está falando porque acha que tem a obrigação de falar só por aqui. Com os lábios lisonjeiros, coração que é bom nada. Eita, meu Deus, tem misericórdia, Deus, dessa classe de homem que não tem sequer compaixão da esposa e dos filhos que estão vendo ele, estão vendo espelho nele. Tem misericórdia. Então veja bem, vamos buscar mais, vamos refletir mais. E o que eu vejo aqui é que Davi tentou justificar, esconder o seu erro. Irmãos, marido é chamado de cabeça do lar. Por que o marido é chamado de cabeça do lar? Porque tem. Ele é chamado de cabeça do lar, na verdade, é aqui, porque tem a responsabilidade, tem sobre ele a responsabilidade. Por que ele é chamado de cabeça do lar? Porque tem sobre ele a responsabilidade de manter o lar. O marido tem em si a responsabilidade de manter o lar sob a autoridade de Deus. Meu Deus. E essa autoridade de Deus você tem? E qual é a autoridade de Deus que você acha que você tem que manter no seu lar? Olha só, o marido tem em si a responsabilidade de manter o lar sob a autoridade de Deus. É aquele homem, cabeça, pensante, orientador, né? Amigo, bom esposo, bom pai, que sente a dor do próximo, da sua esposa, dos seus filhos. Isso sim, aí está sob a autoridade de Deus. Aquele homem que chama a família para orar. Vamos orar. Vamos orar, vamos agradecer a Papai do Céu. Aí você está sob a autoridade de Deus. E a tua família vai espelhar em você. E vai ter um futuro brilhante. É assim. É desse jeito. Então, o homem, ele tem essa responsabilidade. Vou dar um exemplo aqui. Se as contas estão no vermelho, a culpa não é da esposa. Se os filhos não vão mal na escola ou desobedecem, a responsabilidade somente na mulher. Mas nele, que é cabeça, o líder, nada. Por que isso? A responsabilidade é dos dois. Então, veja bem, se as contas estão mal, está no vermelho, a culpa não é da esposa. Se os filhos não vão mal na escola ou desobedecem, a responsabilidade somente na mulher? Não. Mas nele também, que é o cabeça, é o líder. Cabe a mim como pai
Ah, mas ô pastor, eu levanto pela manhã, vou trabalhar, só chega à noite, a mulher tem, pelo menos, também está tomando conta das crianças no colégio? Sim. E eu tenho como obrigação de perguntar como está o boletim das crianças. Como está? Vamos ver. Ô, meus filhos, vem aqui. Estou vendo aqui. Tal queixo, tal queixo. O que está acontecendo? Senta aqui. Vamos conversar. É assim. Tem uma reunião de pais e mestres. Se a mãe não for, o pai não vai lá. Dificilmente você vê um pai indo numa reunião de um colégio de pais dos filhos. Você não vê. E aí? Que doce é esse que você está ensinando seu filho? Está ensinando seu filho um caminho de perdição para ser um péssimo pai no futuro. Não pode ser assim. E não culpe só a mulher. E não irriteis vossas mulheres. Tá? Conheço relatos de homens que quando a mulher está, né, sã, com saúde boa, ela pode deitar na cama junto com ele. Quando ela está enferma, ele fala, não, vai para lá, para o quarto das crianças. Isso dói na alma. Deixa eu aqui que eu preciso dormir. Vai lá para o quarto das crianças. Eu vejo esses relatos. Isso dói na alma. Isso é humilhação. Pelo amor de Deus. Aprenda a sentir a dor do próximo, de quem está contigo dia a dia. Ah, pastor, e se um dia me dá 1-0? É problema dela se te dá 1-0. Não foi o amor. Continua amando. Ei. Quem te prejudicou não foi o amor. O amor não prejudica ninguém. Continue sendo defensor do amor. Continue amando. E ponto. Quem prejudica é ser humano. Agora você deixar falar para sua esposa, vai para o quarto das crianças que hoje eu quero dormir, você não tá deixando. Tá queixosa, tá demais. Pelo amor de Deus. Quer dizer que ela só serve para quê? E você, mulher, não tem observado isso? Não tem se valorizado? Valorize você, viu? Valorize você, viu? Se valorize. Aprenda a perdoar a cada um que tem nos ofendido. Mas não quer dizer que tem que estar vivendo misturado, não. E lembre-se, principalmente que eu vejo aí que luz, a Bíblia que fala, não é eu. Luz e treva não combinam. Treva é treva, luz é luz. Noite é noite, dia é dia. E aqui Davi cometeu esse monte de adultério, esse monte de coisas e tentou, né? Tentou querer abafar. Mas como é que abafa? Não tem como. Então vejamos que querem colocar a responsabilidade só na mulher, mas nele que é o cabeça, o líder, nada. Você é cabeça, você é líder, você tem por responsabilidade de ir. Então, deixando bem claro aqui que ser cabeça não significa ser o rei. Eu fiz questão de enfatizar isso aqui, porque pergunta aí para a maioria dos homens, hoje é voltado para você, homem. Se gostar, gostou. Se não gostar, não tem problema não. Viu? Sua oração contrária não chega até mim não, porque bate e volta, eu já tenho um couro cingido, com a armadura de Efésio. Tá aqui, Jesus é comigo. Hoje é voltado para você. Homem cruel. Sabe? Que acha que é tudo e não é nada. Nós não somos nada. Então veja bem, aqui, olha só, aqui, o que quer ser o cabeça não significa ser o rei. O fato de você ser o cabeça da casa não quer dizer que você é o rei. Você não é o rei. Você não é o rei, mas sim o responsável. Você não é rei, mas é o responsável.
tem que ter essa responsabilidade. E é muito maior do que a responsabilidade que Deus delegou para a mulher sobre nós. Só prego assim, vossas mulheres sejam submissas a vossos maridos. E aí agora, desce o cajado nas mulheres. Desce o cajado nas mulheres. Pregam de vocês, pregam de nós, homens. Eu estou aqui meditando nas escrituras, mas eu estou pegando a minha fatia, viu? Para a honra e a glória de Deus, para poder ir me refletindo e limpando aqui, ó. Alguma coisa que precisa ser limpa. Aí, vossas mulheres têm que ser submissas a vossos maridos. E aí pega o cajado e vai. Mas não fala que vossos maridos têm que amar vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, como ama a si próprio. É mais forte ainda. Não pregam. E aí? Olha, se não fosse umas abençoadas que andam de joelhos para segurar vocês, homens de Deus, não estou falando do mundo. O mundo aí, ouvindo e assistindo aqui agora, vai tomar posse, vai melhorar e vai vir para a presença de Deus com a sua família. Se não fosse essas mulheres intercessoras, não sei o que seria. Pense nisso. E veja aqui. Então, o que está escrito é que nós somos responsáveis, não somos rei, nós somos responsáveis. O marido não pode esconder os problemas de casa, como Davi tentou. Davi tentou esconder os problemas de casa. E o marido não pode esconder os problemas de casa, irmãos. De forma alguma. O marido deve assumir. Ele deve assumir o comando. Ele está na obrigação de estar orando, pedindo perdão e levar a sua família ao lugar de paz. E esta paz, onde é que se encontra? Esta paz é a presença de Deus, o nosso Todo-Poderoso. Cabe a mim levar a minha família, orar com minha família, cabe a mim pedir perdão e levar a sua família ao lugar de paz, levar a minha família ao lugar de paz, e a presença de Deus é que é o lugar dessa paz, desse Deus poderoso. Então aqui, Davi tentou esconder tudo, e você vê que lá na frente, aí vem aquele abençoado anjo, vem aquele profeta que faz aquelas perguntas para Davi, perguntando se acontecesse assim, o que poderia fazer com o homem desse. Davi respondeu, tem que matar, mas era bem com ele, né? Que isso aí, mais para frente, uma hora a gente pode estar expressando essa palavra. Né? Mas aí, o que se encontra? Este primeiro exemplo de marido na Bíblia, irmão, nos ensina a não tentar esconder nossos erros, mas assumir a responsabilidade de voltar a Deus. É uma forma de voltar a Deus. Aqui nos ensina, assim, eu aprendo com isso e isso, a não esconder nossos erros, ainda que venha doer, que nós vamos sofrer uma punição, que a mulher vai chatear um pouco, enfim, mas é muito importante assumir, pedir perdão a Deus, botar a cara no pó, pagar o preço. Então eu aprendi aqui, este primeiro exemplo aqui é de marido na Bíblia, nos ensina a não tentar esconder nossos erros, mas assumir a responsabilidade de voltar a Deus. Lembre-se do que está escrito em Lucas. O Evangelho de Lucas está escrito no capítulo 2, no capítulo 12, versículo 2 e 3. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem um oculto que não haja de ser sabido. Viu? Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, 2 e 3 versículos. Mas nada há encoberto que não haja de ser sabido. Sabido assim que nada vai ficar coberto. Né? E nós vamos saber de tudo. Você vai saber. Então,
Melhore, porquanto tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido. Tudo que disseste em trevas, a luz será ouvido. Está falando em trevas, tentando encobrir, mas a luz vai vir à tona, diante da luz. E o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados, será apregoado. Aleluia. Que fica aqui essa reflexão, né? Que fica aqui essa reflexão, aonde nós temos que entender que esse exemplo aqui de homem, de marido na Bíblia, nos ensina a não tentar esconder nossos erros, mas assumir a responsabilidade de voltar a Deus. Isso é muito importante. E nós temos que ensinar a nossa família, orando, pedindo perdão e levar a sua família ao lugar de paz. E esta paz se encontra em Cristo Jesus. Amém? Pastor evangelista Dalmo Pereira orando por você. Que o nosso bom Deus, na sua infinita bondade, venha agora, Pai, capacitar cada vez mais nós. Que o Senhor venha ter misericórdia de cada um de nós que somos conhecedores da Tua palavra. E que na hora de nós, Pai, pensarmos aquilo que não te agrada, que logo, imediatamente, nós venhamos a repreender em Teu nome, Jesus. E que possamos ser exemplos de marido, bons testemunhos para a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Pastor evangelista Dalmo Pereira. Deixe lá o seu like, tá? Tá lá no canal no YouTube. Deixe lá o seu comentário. E Deus em Cristo abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.